o nome de um filho, de um neto, de um sobrinho que esteja em idade escolar. Então, escrevam agora, coloquem aí o nome dessa pessoa, porque o que o Valente falou é verdade, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar com emoção. E eu gostaria de saber quem é essa criança perto de vocês, não como professores, não como secretários de educação. Porque nós partimos daquela pesquisa do OECD que o Valente comentou, fizemos uma rodada agora e resgatamos os marcos, acho que fundacionais da nossa intenção de ser professor. Talvez aí a gente encontre algumas pistas para insuflar, como é que é? Talvez a gente encontre um pouquinho de vento para bater nas nossas velas. Porque depois de amanhã a gente volta para a sala de aula e a gente tem que ver o que aproveitou. O que a gente pode aplicar diretamente ou para onde a gente vai, pelo menos para onde vai o norte. Ainda não carregaram o PowerPoint, estão carregando? Escreveram o nome? Muito bem. Agora, contem para a pessoa que está do lado de vocês, se vocês pudessem pedir algo para a diretora da escola dessa criança, que legado a educação deveria deixar para essa criança hoje? Ou seja, a pesquisa que o OECD fez, ela fez uma pesquisa aberta e ela perguntou aqui, sociedade, se vocês pudessem pedir aos diretores de escola, aos professores dos seus filhos, para deixarem alguma coisa depois de passar pelos anos de escola, o que vocês gostariam de pedir a esse diretor e a esse professor? Eu esperava que fosse um pouquinho mais, não, aprender mais rapidamente matemática ou coisa assim, mas não veio nada disso não. Então, é nessa hora que a gente pensa numa pessoa concreta, que a gente imagina o que pode colaborar com a educação. Então, se você tivesse que pedir para o diretor da escola do seu filho, o que você pediria? Uma coisa só. Qual é a prioridade que a educação na escola deveria ter para essa criança? Ensinar a pensar, trabalhar junto, quais são os itens, e eu vou citar o que aconteceu mundialmente, e vou citar o que aconteceu aqui no Brasil. Tudo bem? Sim, 30 segundos para a gente contar para a pessoa do lado o que a gente pediria para o diretor e para o professor dessa criança na escola dele. Vamos lá? Estou cronometrando aqui para não passar os 20, hein? Ainda não entrou, né? Bom, não sei o que vocês falaram por aí, mas esse barulhinho que a gente escutou, esse é o murmúrio da educação. Esse é o que eu gosto de ouvir. O dia que a gente for num congresso de educação e tiver todo mundo quietinho, eu não estou em casa. Mas agora, estando aqui, observando vocês, se colocando como pais, tios, pessoas que têm sobrinhos e querem prover uma educação, eu acho que a gente vê um pouquinho o desejo de educação que a gente tem. A pesquisa internacional do OECD trouxe 5 prioridades. A primeira é ensinar a pensar e não a regurgitar. Exatamente desse jeito. Então eles querem que a criança vá para a escola e aprenda a pensar. A segunda questão que eles trouxeram, obrigado, eu controlo daqui, é por baixo? E vamos ver se eu entendo de tecnologia, quase nada. Ele não atende, eu não gosto de mim. Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Segundo ponto, educação como um bem público e de responsabilidade pública. Eu tentei, o mouse não está... Vê se está desligado só. Segundo, a educação como um bem público e de responsabilidade pública. Terceiro ponto, o maior pedido, que eles fossem capazes de desenvolver amor por aprender enquanto passassem na escola. Ou seja, a escola tem que ser um lugar para as crianças desenvolverem amor por aprender. Porque a vida inteira vai acontecer e eles vão estar imersos nessa situação. Tudo bem, pode mudar direto daí? É com o mouse, está bem? Ok. Avançou.
Esses 3 primeiros itens são fruto dessas pesquisas aqui e as estratégias da OECD, depois entrando no site, vocês têm isso em português, é possível verificar, estão trabalhando no que a gente precisa desenvolver para essas crianças que estão imersas nesse mundo de tecnologia, serem boas pessoas, desenvolverem valores, serem melhores. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando justamente nisso. Nós visitamos aqui nesses encontros, no começo do ano, 3.800.000 estudantes representados, cerca de 250 secretários de educação, 302 municípios, com a pergunta: que filhos a gente quer deixar para o mundo? Quando a gente para pensar que é uma educação para essa criança que vocês anotaram o nome, e a gente quer que a educação pública e a educação privada correspondam a esse desejo, isso nos motiva como educadores para a gente resgatar a emoção e querer aprender a fazer o pudim de coco da educação. Então nós temos que entender que a tecnologia só vai entrar na escola e só vai nos atender efetivamente se a gente estiver emocionado e a fim de que a tecnologia cause uma mudança. O que a gente teve? Nessa sexta-feira, reunimos aí para um documento, e nesse documento nós tiramos uma conclusão, um compromisso para desenvolver, um compromisso fundamental para desenvolvimento de um mundo sustentável. Primeiro, essas lideranças assumiram prioridade para desenvolver a sustentabilidade das pessoas, organizações e municípios através da educação. Segundo, que a educação para essas crianças tem que passar por desenvolvimento de competências e habilidades sociais, éticas, emocionais e cognitivas adequadas ao mundo que a gente vive. Será que a nossa escola tem sido esse ambiente desse desenvolvimento? E terceiro, desenvolver projetos e atividades que estimulem o amor a aprender. Por que eu estou dizendo isso? Essas atividades gerais estão presentes nos educadores que a gente conversou numa rodada chamada O Professor Faz a Diferença. E os professores, de uma maneira ou outra, elegeram essas 4 habilidades como algo que efetivamente bate com a missão fundamental, onde a gente pode ir beber e resgatar a alma para implantar tecnologia qualquer que seja ela. Então, habilidades cognitivas, em especial, pensar de forma criativa, planejar para agir. Atividades emocionais, trabalhar com a autoestima, ou seja, desenvolver a autoestima dos alunos. Trabalhar em equipe, cooperar e colaborar, agir para o bem comum. Esse quadro é o nosso quadro de sonho como educadores. Se a gente tem que pensar numa escola e aí eu vou me remeter a um provérbio africano, eu não sei se vocês já ouviram. Na África existe um provérbio que diz: a gente precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso é verdade. E a aldeia que a gente vive hoje é uma aldeia que está embebida em tecnologia. Quem daqui tem Facebook? Levanta a mão. Olhem para o lado, olhem para trás, levantem bem a mão. Reparem como, de alguma maneira, na escola a tecnologia não chegou, mas na nossa vida ela está chegando, porque a gente acompanha os sobrinhos, a vida da família, por onde? Pelo Facebook. Na hora que eu me emociono e eu percebo que talvez essa tecnologia possa me ajudar a desenvolver essas habilidades, eu encontro aquele vento que pode insuflar minha vela. E nessa hora, então, falando de tecnologia, e eu ainda tenho aqui mais 11 minutos, o que pode acontecer? Quem ensina a tecnologia na escola é essa pessoa que vocês podem anotar aí no papel. Ou seja, tem alguém na escola que gosta muito de tecnologia pela tecnologia. Quem ensina você a usar um celular novo é quem pode te ajudar de passar no primeiro passo para o segundo passo. Então eu recomendo que vocês, não vai dar tempo de fazer essa dinâmica aqui, que vocês procurem nas escolas esse segundo cidadão, esse segundo professor, que vai ser a pessoa que vai lhe ajudar a trazer a realidade para dentro de casa, para o uso do computador criativo dentro da escola. Por que eu estou trazendo isso agora?
Efetivamente, porque a questão fundamental da entrada da tecnologia na escola não é a tecnologia. A questão fundamental da entrada da tecnologia na escola são os alunos. É o reconhecimento que a gente pode ter do que a gente tem de mais nobre dentro de nós mesmos. Na hora que vocês começaram a usar o Facebook, provavelmente isso se deu por quê? Um convite de um sobrinho, a gente estava ali meio sem norte, não sabia direito o que é, provavelmente a gente não sabe, e se eu quero dizer a vocês, eu não quero saber de tudo de Facebook. Eu quero me jogar nessa aventura porque eu quero encontrar meus sobrinhos, quero encontrar minhas filhas, quero encontrar meus amigos de escola no Facebook. E na hora que eu me inspiro, na hora que eu sou energizado por isso, eu resgato e eu pego e falo assim, será que essa ferramenta pode ser interessante para eu desenvolver essas habilidades que eu acho que são importantes para as pessoas no mundo de hoje? Se eu penso dessa forma, eu transformo a tecnologia naquilo que McLuhan falava, na extensão do braço, né? Na extensão da minha potencialidade. E aí isso faz muito sentido. Porque eu não preciso da tecnologia para ensinar os conteúdos que eu já vim ensinando. Da forma como eu vim ensinando. Pode ser que eles sejam um pouco mais rápidos, pode ser que eles sejam um pouco mais aprazíveis, mas eu não encontro motivação para ensinar tecnologia ou para de alguma forma me lançar essa aventura, a não ser que eu encontre isso dentro do meu sentimento e da minha emoção. Então o convite que eu faço aqui numa mesa tão montada como essa, e que está refletindo tecnologia desde a perspectiva tecnicista, ou que a gente viu, ou seja, centrada, quando a gente olha aquelas duas salas de aula do Chile, a gente vê uma aula que é mais eficiente, né? Ou seja, parece mais eficiente eu estar usando um quadro digital ou não. O que eu já vi acontecer em muitos lugares é o que? Você coloca a lousa digital, estava comentando com a secretária, põe a lousa digital, o professor prepara um PowerPoint, projeta e pede para os alunos copiarem. Enquanto eles copiam, ele fica fazendo outras atividades. Não é disso que a gente está falando aqui. Então, neste momento, o que eu trago, acho que para esse debate, primeiro, quais as motivações pessoais que vocês teriam para a implantação de novas tecnologias em sala de aula. E agora, diferente do que a gente via 25 anos atrás, Valente, e discutimos, debatemos isso muito, a tecnologia nos embebe a todos. Se vocês já estão usando o Facebook, não seria muito prazeroso usar Facebook para uma atividade em sala de aula? Comecem por aí. Se você está usando o e-mail, se você reconhece a competência do seu aluno em desenvolver outras atividades, não seria prazeroso e sustentável trazer essas tecnologias que você vive na sua vida também para a sala de aula? Porque o que nos aterroriza, de verdade, é porque nós não somos nativos, como falaram aqui, desse ambiente digital. Efetivamente, eu não jogo Guitar Hero com minhas filhas. Elas jogam muito melhor do que eu. Mas eu não entro quando eu quero criar competências para eles trabalharem em equipe. Eu não entro no mundo digital para fazer as coisas que eles fazem no mundo digital. Porque eles vão jogar jogos sem a intencionalidade que a gente falou. Na escola, a intencionalidade cabe à mediação que o professor vai fazer. Meu convite a vocês e a minha provocação, então, vai somente no nível basal, no nível da emoção e no nível de, vamos fazer pudim de coco? Vamos fazer pudim de coco na sala de aula e na hora que a gente tiver problemas com tecnologia, vamos pedir ajuda a quem sabe dar o ponto do pudim? Às vezes é aquele professor que a gente acabou de escrever. Às vezes não. Às vezes quem sabe dar o ponto do pudim é o aluno que está em sala de aula. E gente, não tem coisa melhor para um professor e para a nossa autoestima do que a gente poder dar a voz a um aluno e ele colaborar com o aprendizado de todos em sala de aula. Não há coisa melhor do que a gente perceber que a tecnologia que a gente escolheu, seja ela papel, seja ela computador,
ela é capaz de fazer com que o aluno seja melhor como pessoa. E ele sendo melhor como pessoa, ele vai poder viver num mundo que exige que ele seja rápido. A gente percebe os alunos hoje em dia ansiosos, eles não conseguem parar para ler um problema. E se eles estiverem nessa perspectiva de vocês, na perspectiva do educador, com intencionalidade, oportunidade de serem mediados por você em sala de aula, a tecnologia vem, e vem de uma maneira agradável. Eu sou favorável a uma grande revolução, e essa revolução é cada um dos professores aqui presentes, cada um dos diretores, pensarem não na tecnologia em si, mas que atividade sustentável, que atividade prazerosa vocês têm feito com a internet. Convidar vocês a voltar ao banco da faculdade e imaginar a estratégia pedagógica que pode se utilizar de quê? Não para ensinar matemática, física, biologia, mas para ensinar essa garotada a viver. Porque hoje eles têm uma coisa muito interessante. Quando eles gostam de alguma coisa no Facebook, o que eles fazem? Curtir, não é? Então, curtir no Facebook. Então, o convite de vocês, já que isso está entrando na vida de vocês, é como é que a gente pode fazer com que os alunos desenvolvam atitudes colaborativas, melhores, atitudes em busca do bem comum, que respondam a esse curtir. E como é que a gente dá voz a esse curtir? Porque são essas pequenas atividades que vão formar essa espiral que o Valente está fazendo. É uma atividade que dê prazer a você de ensinar e que aproveite o prazer do aluno em aprender junto com vocês, porque ele vai encontrar vocês na esquina, vai encontrar vocês na padaria e vai falar: professor, que delícia aquele momento que nós tivemos na classe. Aquele projeto que a gente fez junto marcou a minha vida. E ele vai colocar uma foto sua no Facebook. Ele vai marcar você e você vai encontrar sua foto no Facebook e um comentário: obrigado, professor. Porque o professor realmente faz a diferença e a gente acredita, eu sou um otimista, nós vamos viver 10 anos agora de valorização da nossa carreira. Eu não sou um iludido. Nós estamos vivendo um apagão de professores. A profissão não atrai novamente bem, e além de não atrair bem, não remunera bem, então nós temos, de repente, alunos não qualificados indo para os cursos de pedagogia, mas esse apagão é algo que vai ser tratado pelos próximos governos e pelos governos atuais, sem sombra de dúvida. Nós vamos viver um momento em que o resgate da dignidade e da nossa autoestima como professor vai nascer novamente, e eu tenho a certeza que esse é um movimento que, se por um lado vai pelos políticos e pelas leis, por outro lado isso vai nascer do nosso próprio movimento de encontrar emoção para fazer a mudança. Aí a tecnologia vem não para fazer as aulas melhores, a tecnologia vem para fazer o nosso processo de aprendizado prazeroso. Na hora que a gente encontrar o prazer de ensinar com o Facebook em sala de aula, ensinar com os Foursquare, com o que for, a gente vai mudar a educação. Não há dúvida que a escola de verdade nova vai surgir quando eles forem professores. Porque essa geração digital vai criar uma escola linda. E quem quiser saber, ver algumas experiências dessas, tem uma experiência chamada Khan Academy, em que os alunos aprendem no YouTube a teoria e vão para a sala de aula para fazer trabalhos orientados com o professor. Então eles vão fazer a tarefa de casa na escola. Acho que talvez a gente tenha pistas importantes do que vai acontecer, e a única certeza que a gente leva daqui: temos que resgatar a nossa autoestima e encontrar, como professor, como eu posso ter uma aula com prazer, usando a tecnologia que for, para desenvolver não matemática, português e biologia, mas para desenvolver valores, para desenvolver, para que eles aprendam a pensar, para que aprendam a trabalhar em equipe, a vencer, aprender a ganhar, aprender a perder. E é disso que se trata, e o mundo inteiro hoje está alinhado com isso que vocês devem ter falado para a pessoa do lado. Ninguém quer uma escola para ensinar mais do mesmo. A gente quer uma escola para ensinar para que eles sejam felizes nesse mundo que eles estão vivendo e no mundo futuro que a gente não sabe qual vai ser. Desculpa se me estendi, quero agradecer aí o
carinho de vocês, porque nos estendemos na mesa. Estamos abertos agora para as pesquisas. Muito obrigado.